pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui da Revista Saúde da Editora Abril. Eu sou o Telro Preste, eu sou editor e a gente está no Dia Mundial do Câncer. Então essa é uma transmissão especial para esse dia super marcante, né? Essa é uma transmissão ao vivo que é patrocinada pela Takeda. E bom, por que a gente vai falar de câncer de pulmão especificamente? Porque dentro do Dia Mundial do Câncer a gente optou por câncer de pulmão. Tem uma notícia ruim, que é o fato de que o câncer de pulmão ainda é o tumor maligno mais mortal do mundo. Mas tem notícias boas. O câncer de pulmão está passando também por uma revolução, essa palavra é muito utilizada, mas assim, vamos dizer por um grande avanço do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. E aí tem duas pessoas muito importantes aqui hoje. A primeira é você. Você, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, não deixa de mandar aí, deixar o seu comentário no Facebook. Eu estou com o celular aqui, eu vou receber e aí a gente vai discutir o assunto. Mas não sou eu que vou trazer essas informações quentes de câncer de pulmão. Na verdade, quem vai fazer isso é a doutora Samira Mascarenhas, que é oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Theo. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje com o Theo para falar um pouquinho de câncer de pulmão. Mandem suas perguntas. Maravilha. Bom, doutora, obrigado por estar aqui hoje. E quando a gente fala de câncer de pulmão, na verdade, né, a gente ainda está diante de uma doença que muitas pessoas têm um pouco de medo mesmo, né? Essa é a palavra, né? E aí eu queria entender se a gente pode... a gente ainda deve ter esse receio todo ou o câncer de pulmão tem... passado por uma mudança realmente benéfica nesses últimos anos. O que você falou é uma coisa bem importante que a gente precisa falar, né? Acho que quando a gente só começa a perder o medo, quando a gente começa a desmistificar um tema. E câncer, no geral, não só câncer de pulmão, ele traz consigo todo um histórico, né? De um passado, daquele filme que a pessoa assistiu e que existia alguém que tinha um diagnóstico e que passava o dia no banheiro vomitando, ou daquela pessoa caindo o cabelo. Então, é essa memória que a pessoa tem em relação ao câncer. O que aconteceu nos últimos anos com o câncer no geral? Houve uma transformação, como você falou, uma revolução. Primeiro, em relação ao conhecimento da biologia dos tumores, em especial do câncer de pulmão. Num passado não muito distante, nós tratávamos o câncer, né, o câncer de pulmão, como uma única doença. E há alguns anos nós começamos a descobrir que essa doença, ela na verdade é um conjunto de doenças raras que são molecularmente diferentes. Olha só. Tá? E que para cada subgrupo desses pacientes, eles devem receber um tipo de tratamento especial. Né? Então a gente passa de um momento em que a gente tem uma doença única e passa por um processo em que você fatia, né, a doença em várias doenças raras e que você pode pesquisar e entender um pouco mais da biologia molecular para ofertar para o paciente um tratamento especial. Nesse cenário, o que é importante é que a gente tem um pouquinho de dificuldade em relação aos métodos de diagnósticos, né? O Brasil é um país muito grande, né? E a gente tem os grandes centros, uma capacidade de oferecer realmente uma medicina de ponta e você precisa trabalhar para interiorizar isso. Então, quando eu faço uma biópsia de pulmão, por exemplo, no interior, eu preciso que ela chegue numa condição para o patologista que ele consiga me dar um diagnóstico molecular. Então, o desafio do médico hoje passa por isso também, em você tentar equalizar essa equação, né, no Brasil que é tão grande territorialmente. Legal. Bom, só para a gente voltar um pouquinho atrás, doutora, tem uma coisa ainda, né? As pessoas veem assim, qualquer tumor que está ali na região do pulmão, aquilo é o quê? Então, por exemplo, a Dailane Rios pergunta se qualquer nódulo que aparece no pulmão já pode ser considerado câncer ou não, antes da gente entrar molecularmente nele. Pronto. Então, o que é um nódulo pulmonar? Né? É muito comum você achar um achado, eventualmente o paciente fez um raio-x, fez uma tomografia e eventualmente encontrou o nódulo. A grande maioria dos nódulos, e aí você vai contar com o dado epidemiológico desse paciente, se fuma, se não fuma, se teve uma infecção prévia como a tuberculose, que é muito comum no nosso meio, alguma infecção fúngica, a característica do nódulo que eventualmente possa trazer para a gente alguma característica especial. Né? Então, a grande maioria a gente vai conseguir, antes de partir para uma investigação diagnóstica, clinicamente a gente fala de uma suspeição maior em ser benigno ou maligno. Entendi. A gente opta por seguir uma biópsia, por exemplo, quando existe uma suspeição de que aquilo não é uma lesão benigna. Legal. Então, assim,
todo nódulo é câncer? Não, muito pelo contrário. Perfeito. E, inclusive, você falou em tuberculose. A Dani perguntou se tem alguma relação entre tuberculose e câncer de pulmão. Tuberculose e câncer de pulmão. Às vezes o que pode acontecer é uma confusão diagnóstica, porque eventualmente a gente tem uma imagem pulmonar que pode mimetizar. Né? Às vezes você tem um pouco de dúvida em relação a isso. E eventualmente você pode ter diagnósticos concomitantes, pacientes que têm diagnóstico de câncer e que venham a ter tuberculose também, entende? Perfeito. Legal. Bom, quando a gente fala de câncer de pulmão, doutora, tem muita gente que ainda separa o câncer do fumante e o câncer do não fumante. Então eu queria entender um pouco primeiro se a gente pode separar assim ou não e, na verdade, entender também qual é o impacto ainda do tabagismo hoje em dia nos cânceres de pulmão. Vamos lá, o tabagismo ele é responsável pela grande maioria das neoplasias de câncer de pulmão. Então, sim, a gente separa o câncer de fumante e não fumante. A atenção, o tipo histológico é um pouco diferente, a característica a gente vai abordar de um formato para poder evitar que a pessoa volte a fumar ou que aquele paciente que ele vem fumando, às vezes ele fala, ai, Samira, mas eu já tenho o diagnóstico de câncer, então eu vou continuar. Então a gente também precisa desmistificar isso, que em qualquer momento que você pare de fumar, você vai ter benefícios. Legal. Não só para a saúde em relação ao câncer, mas também em relação a tudo aquilo que cerca. Por exemplo, quando você fuma, você vai diminuir a tua papila gustativa, você não se alimenta muito bem. Então, você reduz o cigarro, você começa a sentir o sabor dos alimentos de uma forma melhor. Então, é importante parar de fumar em todo momento. E sim, a gente vem percebendo e epidemiologicamente tem notado um aumento da incidência em pacientes que não fumam. Olha. Isso é uma frequência e habitualmente pacientes mais jovens. Isso parece estar relacionado com o mecanismo de origem tumoral, né? Enquanto o cigarro é um fator causal, aqui os não tabagistas, eles têm uma maior chance de ter alterações dirigidas, né, mutações dirigidas na célula que estão relacionadas à origem do câncer. Né? Então, a gente tem uma frequência maior dessas mutações no não fumante. As mutações, hoje em dia, a gente tem várias mutações em estudos, elas são raras, mas elas devem ser pesquisadas, porque no momento em que você tem um diagnóstico e existe uma terapêutica alvo disponível, você muda completamente a história natural do tratamento daquele paciente, você muda a sobrevida, a qualidade de vida, você muda completamente a estratégia terapêutica daquele paciente e isso deve ser feito. Legal. Isso é muito curioso. Eu me lembro também de reportagens que a gente fez, que a gente antes falava, né, o câncer tem basicamente 1 ou 2 tipos. Aí a gente foi vendo que, na verdade, tem o subtipo do tipo. Aí começa a ter o subtipo, subtipo, subtipo. E agora a gente está meio que fazendo isso, né, doutora? Chegando muito nesses detalhes. Cada dia que passa, o câncer de pulmão ele está uma doença mais complexa. Não é uma coisa simples de se entender. No passado, como você falou, a gente dividia em 2 tipos. Câncer de pulmão pequena célula e câncer de pulmão não pequenas células. E o tratamento era 2 tipos de tratamentos diferentes. Perfeito. Hoje em dia, o não pequena célula, a gente aborda de uma maneira completamente diferente, porque a gente precisa estudar o perfil molecular. A gente tem moléculas hoje que são dirigidas para aquelas mutações que a gente encontra, e mais do que isso, hoje a gente tem milhares de estudos sendo realizados com essas moléculas que ainda não foram identificadas. Né? Esses marcadores moleculares, eles têm uma importância muito grande porque você seleciona o tratamento de uma forma mais adequada. Legal. Lourdinha, eu vi que você perguntou do ponto de vista de sintomas, já vamos falar disso, mas é que eu não queria deixar de falar. A gente, antes de começar a transmissão, a gente fez umas perguntas, né? A gente pediu para os nossos internautas darem uma olhada ali, mandarem seus comentários, e a Andrea fez um comentário que eu até confesso que falei com a doutora Samira antes de começar aqui, porque fiquei bastante impressionado. Que a Andrea diz que fuma há 30 anos, sentiu alguns desconfortos no pulmão, parece que os exames estão tudo ok, segundo ela. Mas ela disse que conversou com alguém, não chegou ao fundo em quem é esse alguém, e que esse alguém teria dito que depois que você fuma por tanto tempo, você não deveria mais parar, porque se parasse, aceleraria o desenvolvimento do câncer. Não acelera. Esqueça essa história. A doutora Samira já falou que quando você para de fumar, independentemente do momento, isso vai ajudar. É isso, doutora Samira? Isso, confirmo totalmente. Eu acho que é importante a gente usar esse canal aqui, que a gente consegue conversar com tantas pessoas e a gente ampliar aí essa informação. O
tabagismo, em qualquer momento que ele é suspenso, ele vai trazer benefício. Logo que você suspende, já começa a ter uma ação a nível circulatório com redução de pressão, depois você melhora a sua respiração, melhora a sua capacidade de exercício, melhora sabor, diminui o risco de câncer, não só de pulmão, que é importante a gente falar, tá? Mesmo nos pacientes que têm um diagnóstico de um câncer, eles não estão livres de ter um segundo, então isso também vai atuar na prevenção de uma outra neoplasia, tá? Perfeito. Bom, agora sim, a pergunta é sobre sintomas. Doutora, câncer de pulmão dá sintoma, principalmente em estágio inicial ou não? Então, a grande maioria dos casos iniciais, eles não vão ter sintomas, tá? Quais são os sintomas mais comuns? O que a gente pode perceber? Habitualmente, a gente vê um fumante, por exemplo, ele tem um padrão de tosse matinal. Quando você percebe uma mudança na tosse ou que eventualmente você tem uma tosse com expectoração, com um pouco de sangue, não acha que isso é normal, procura um médico para poder ver. Os sintomas habitualmente eles são tosse, um mal-estar geral, são sintomas mais genéricos. Quando ele começa a dar sintomas mais... é porque já existe um grau de avanço e você realmente deve procurar o médico o quanto antes para que você possa, quanto mais rápido você descobrir e quanto mais precoce, maior é a sua chance, né, de tratamento e também de encontrar um tratamento que seja efetivo. Perfeito. Agora, é o que a senhora falou, né? Não é o sintoma em si que vai ser necessariamente o momento que você vai descobrir o câncer, né? Existem outras formas de descobrir o câncer. Estou perguntando isso se é porque a gente deve fazer rastreamento de câncer de pulmão ou não. Imagino que esse é um assunto controverso, né? Excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. A gente tem dados hoje de benefício em você implementar um rastreamento numa população de risco. O que é a população de risco? Aquele paciente que ele tem uma carga tabágica, ou seja, um paciente que ele fuma uma quantidade já durante alguns anos, e aí ele pode se beneficiar de você fazer tomografia anual para que você possa detectar mais precocemente e assim você ser mais efetivo no tratamento. E da mesma forma que outras neoplasias do câncer de pulmão, quanto mais precoce, quanto mais cedo descoberto, maior é a chance que a gente tem de oferecer um tratamento curativo. Perfeito. Agora, bom, doutora, vamos dizer, a pessoa ela chega e ela quer fazer esses exames. Eu queria entender, assim, inclusive é uma pergunta da Eliana Massarico, de qual o melhor exame para diagnosticar câncer de pulmão? Como é que a gente fala isso? Então, a gente não fala do melhor exame para diagnóstico porque a gente não fala em exame sem você ter uma história clínica. Legal. Né? Então, assim, a medicina, ela caminha realmente a gente estava falando nesse instante da evolução tecnológica, mas o mais importante ainda continua sendo a conversa do médico com o paciente, a decisão de quais vão ser os exames direcionados para aquele caso. A medicina personalizada, ela vai desde o aparecimento dos sintomas. Então, quando você me diz que está com uma expectoração com sangue, o objetivo do exame para você naquele momento melhor vai ser aquele. Se é um paciente que ele não tem histórico, ele não fuma, a gente não tem indicação de fazer exames, porque também tudo na vida tem um preço. Pois é. Né? A gente tem a radiação que você eventualmente vai estar dando, tem o custo daquele exame e eventualmente você pode encontrar um nódulo benigno que só vai levar a um estresse. Então, assim, todo exame ele tem um motivo de ser realizado e antes da gente solicitar o exame, a gente tem a história clínica e o exame físico do paciente. Legal, então isso eu acho muito legal da gente estressar também, né, professora? Primeiro, esse cuidado de ir ao médico, de falar com o médico para individualizar o seu tratamento, o seu diagnóstico, enfim, o seu cuidado com a saúde. E acho que depois disso, dizer que os exames são ótimos, né? Ninguém está querendo falar mal de exame por aqui, longe disso. Mas eles são complementares. Perfeito, é isso, né? Não é todo mundo que tem que fazer uma bateria de exames, porque senão a gente vai começar a ter uma baixa eficácia desses exames, eles não vão funcionar para todo mundo e podem trazer aí questões ruins, né? Até. Com certeza. Perfeito. Bom, então chegamos aí no caso do paciente que tem essa suspeita e recebe o diagnóstico, né? Muita gente aqui perguntou primeiro assim, como que você confirma o diagnóstico e depois como é que a gente volta para o começo da nossa conversa ali e vê os diferentes tipinhos de câncer de pulmão que estão ali. Como é que a gente confirma? Né? Para confirmar, a gente tem que tirar um pedacinho do tumor e a gente vai ver qual que é o tipo histológico. Nesse momento, o patologista, que é um médico que avalia o tecido, ele vai ver o tipo de célula e vai dizer qual que é o tipo de tumor que ele encontrou ali. Né?
E aí ele vai dar, o dado que ele te dá naquele momento é confirmatório. Então, com aquele pedacinho, ele disse qual tipo que é, né, e o que a gente vai tomar de conduta depois vai depender do estadiamento. Perfeito. Que aí é nesse momento que a gente vai entender como é que anda o tumor, se ele está localizado, se ele existe algum tipo de lesão além do órgão, que é o que a gente chama de metástase. E aí aqui a gente aproveita para falar que o paciente que tem doença metastática, que ele tem metástase, ele não é um paciente terminal necessariamente. As pessoas ficam, ai doutora, mas eu tenho já lesão, então eu vou preparar as minhas coisas. Então Entendi. assim, isso a gente tem que ter um cuidado, porque essa linguagem ela está muito arraigada ainda na nossa cultura para os pacientes. E hoje em dia, com a evolução do tratamento, a gente tem visto realmente uma evolução muito favorável de alguns subgrupos de pacientes que conseguem realmente, né, superar tudo isso. E a gente precisa trabalhar para isso. Como é que a gente faz? A gente, depois de diagnosticado e estadiado, a gente vai criar a nossa estratégia terapêutica. Um tumor inicial, a gente vai desenvolver um lado da doença localizada. Quando ele é muito pequenininho, eventualmente a gente usa um tratamento local, que aí a gente pode ser, normalmente, a cirurgia. Tá? Em casos excepcionais é que a gente não pode usar a cirurgia, que a gente pode utilizar de algumas outras armas. Perfeito. Uma doença que a gente chama de localmente avançada, a gente normalmente tem uma equipe multidisciplinar que vai selecionar a estratégia terapêutica para aquele paciente. É um doente muito complexo, que a gente precisa realmente estar junto, né, o cirurgião, o oncologista, o radioterapeuta, né, o pneumologista, para tomar essa decisão. E habitualmente a gente faz um tratamento combinado, tá? Legal. Quando a gente tem uma doença avançada, que é o estádio 4, a gente tendo um câncer de pulmão não pequena célula, não escamoso, a gente normalmente faz o estudo molecular, para poder ver se esse paciente tem algum tipo de mutação. No estudo passado, molecular é olhar lá na célula ali, né? a gente pega aquele tumorzinho lá, estuda o DNA para poder ver se ele tem aquela mutação driver que a gente falou lá do início. Perfeito. Então, assim, essas mutações mais comuns, né? A gente tem o EGFR, o ALK, o ROS, a gente deve buscar essas mutações. No passado, a gente selecionava esses pacientes de uma forma clínica, né? Tá. Não fumante. Hoje em dia, a gente sabe que não sendo não escamoso, né, o tipo de histologia não escamosa, a gente deve fazer o estudo molecular, porque isso faz com que a gente amplie o nosso espectro e ofereça. Porque, apesar de a gente ter uma doença rara, aquele grupo de pacientes que tem aquela doença rara, ela deve receber o tratamento, né? Se beneficia muito do Se tratamento, beneficia né? muito. Então, aqueles pacientes que têm estádio 4, que têm as mutações, eles vão receber essas terapias dirigidas de acordo com a mutação, tá? Perfeito. Aqueles que não têm a mutação, aí a gente vai ver se ele expressa ou não um outro marcador que é relacionado com a imunoterapia, tá? O que é imunoterapia? A imunoterapia, ela é uma medicação, né, que ela faz um fortalecimento, como se fosse um fortalecimento do sistema imunológico, porque teoricamente o nosso sistema imunológico deveria estar apto a lutar contra o tumor. Mas nesse momento ele está adormecido e a imunoterapia faz com que ele acorde, né? E os resultados de imunoterapia, depois que a gente começou a estudar em câncer de pulmão, também modificaram completamente a história natural dessa doença. Legal, acho que isso é interessante, né? Porque quando a gente falava justamente dos tumores de pulmão avançados, as pessoas tinham... Esse era realmente quase que um tabu, né, doutora? E agora essa nova gama de tratamentos que chega é muito voltada para eles, né? Ou seja, Sim. tem melhorado muito a qualidade de vida dessa turma, aumentado o tempo de vida dessa turma. Sim, com certeza. E um outro dado interessante é que, veja, a gente tem opções além da quimioterapia, tá? Em alguns momentos. Claro que a quimioterapia ela continua sendo indicada em momentos específicos, mas a gente ainda hoje tem pacientes que nem necessariamente precisam utilizar a quimioterapia, entende? Então isso traz aí muita coisa de positiva para esses pacientes. Legal. Aliás, tem uma coisa só para voltar um pouquinho, doutora. Amanda Carvalho perguntou que ela quer parar de fumar para evitar o câncer de pulmão. E aí ela falou assim, que especialista eu devo procurar? Parabéns, Amanda! Vamos parar de fumar. E, assim, o mais importante, você procurar um profissional. Você está certíssima, parar de fumar não é fácil, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está falando com o público, porque aqui a gente está ouvindo pessoas que têm amigos que fumam, familiares que fumam, e existe uma cobrança do fumante, até mesmo em relação àquele paciente que já tem um diagnóstico de câncer. Os familiares, mas ele tem que parar.
é muito difícil, é um vício, né? Então a pessoa deve procurar ajuda. A gente recomenda sempre que procure um pneumologista para poder ele fazer uma avaliação pulmonar e te ajudar no sentido de, né, sair desse vício. Legal. Bom, a Jaqueline Balbino faz uma outra nessa linha de anexo nosso aqui, doutora Samira. O que leva uma criança a ter câncer de pulmão? Isso existe? Geralmente é hereditário? Como é que é isso? Os tumores na criança, eles são um pouco diferentes, né? E eventualmente pode acontecer, o tipo histológico, eles são diferentes, mas eles são diferentes do adulto, por exemplo. Perfeito. E aí, bom, agora, a Karine ela perguntou, a gente já tinha abordado um pouco, mas acho que vale a pena, que se o câncer de pulmão está sempre relacionado ao tabagismo. A gente falou que não, mas eu queria aproveitar o arremate dela até para a gente reforçar uma questão que é assim. Então, quer dizer que a pessoa que é não fumante e tem o diagnóstico de um câncer de pulmão, ela tem uma probabilidade maior de recorrer a esses tratamentos que você falou de terapia-alvo, que vão ver essas mutações, porque aí provavelmente são essas mutações que estão causando alguma coisa ou não? Estatisticamente, sim. Tá. As neoplasias em não fumantes, elas têm uma maior frequência de ter mutações, né? Então, assim, o que causa o câncer de pulmão em não fumante? Primeiro, o fumante ativo, né? A gente está falando daquele fumante ativo, aquele fumante que vai estar ele próprio fumando e desenvolvendo câncer de pulmão. Perfeito. Mas a gente também tem o fumante passivo, né? Que são as pessoas que convivem ao lado. Os filhos, as mulheres, os maridos, né? Os companheiros. Esse fumante passivo ele tem um risco aumentado em relação à população que não está exposta ao cigarro. A poluição também é uma delas, fatores genéticos estão envolvidos, todos esses processos. Mas, estatisticamente, os não fumantes, eles sim têm um comportamento biológico diferente e tem uma frequência maior de mutações. Perfeito. E aí a gente pode mandar esse míssil teleguiado ali para atuar nessas células que têm essas mutações. É um mecanismo, é como se fosse um mecanismo de chave-fechadura. Eu descubro qual que é a mutação-alvo, né? Tá. E aí eu vou com a droga e inibo aquela mutação e eu reduzo realmente a multiplicação celular. E isso faz com que o paciente tenha uma resposta muito rápida. Ele melhora de sintoma. E o interessante é que essas drogas habitualmente são orais e o paciente ele melhora rápido e os efeitos colaterais eles são mais tranquilos, né, e mais manuseáveis eventualmente. Legal. Bom, também a pergunta que muitas pessoas estão fazendo é do ponto de vista da palavra cura, que é sempre uma palavra complicada. Mas eu queria ver se a gente está hoje em dia conseguindo curar câncer de pulmão avançado e também queria ver o que a gente pode medir como métrica de sucesso hoje em dia para o tumor de pulmão avançado, né, doutora? Então, o que eu posso falar em relação à cura? É possível sim curar o câncer de pulmão, quanto mais precoce descobrir, melhor. Tá? Os avanços mais recentes, especialmente após a imunoterapia, mesmo em doença avançada, a gente tem relatos de casos de pacientes que ficaram livres da doença. A gente está vivendo um momento de transformação, né, do tratamento do câncer de pulmão. Assim, eu presenciei essa transformação, isso é muito legal, porque a gente vê um processo em que o paciente ele era realmente, a gente praticamente não tinha tantas drogas, não tinha tantas opções terapêuticas e existia muito efeito colateral em cima do tratamento. E hoje a gente realmente tem um arsenal terapêutico muito maior. O que eu falo para o paciente é que eu prefiro falar em cronificar a doença. Legal. Tá? Então, assim, quando a gente está diante de uma doença com estádio 4, a doença avançada, você falar em cronificar a doença, por exemplo, esse paciente ele viver bem, ele ter uma qualidade de vida boa, com uma sobrevida ampla, isso traz para ele realmente um ganho muito grande. Hoje a gente tem pacientes, né, no consultório que continuam trabalhando, que têm uma vida normal, e isso traz realmente um impacto muito positivo para a vida deles. Legal. A Natália fez uma pergunta aqui, Natália, eu vou fazer um recado também. A Natália faz uma pergunta bastante específica no caso da mãe dela, que tem um câncer de pulmão localizado, né? No pulmão direito especificamente, diz que não tem metástase e tudo mais. Eu acho que, assim, a gente vou trazer os dados aqui, mas acho muito importante avaliar isso com os profissionais de saúde que você tem tido essa atenção, porque a doutora Samira, por mais excelente que seja, não está com todas as informações possíveis e todos os exames. Então a gente sempre faz esse alerta, né, doutora Samira, para não parecer que a gente está fazendo uma consulta aqui, o que está longe de ser o caso, né? Mas ela pergunta especificamente de se é um câncer de pulmão localizado, mas que tem uma possibilidade de ter um linfonodo. Se você pudesse explicar o que é o linfonodo e o que isso agrega do ponto de vista de tratamento, de chances de cura e tudo mais. Então,
o linfonodo, ele é a íngua que a gente chama, né? A gente às vezes percebe no pescoço quando tem uma garganta inflamada, algo assim. E aqui no tórax, quando você tem uma inflamação, quando você tem uma neoplasia, a gente tem uma região de drenagem que esses linfonodos eles podem estar comprometidos. Eventualmente, quando a gente faz uma tomografia, quando ele está ampliado, ou quando ele tem uma captação no exame chamado PET, a gente tem um grau de suspeição. Por que é importante o conhecimento, né, do linfonodo? Porque isso faz parte do estadiamento. O que é o estadiamento? É como eu quantifico o estadio do meu tumor, né? Então, em que grau ele está. Então, quanto mais perto, quanto mais precoce ele tiver, maior a minha chance de submetê-lo à cirurgia, tá? Então, assim, a presença ou não do linfonodo, a depender do nível que ele esteja, porque cada cadeia ela vai estar envolvida com um tipo de estadiamento, a conduta é um pouco diferente. Por isso que a gente precisa personalizar, tem que olhar os exames, tem que ver a imagem, para poder dar uma opinião mais assertiva. Legal. Bom, a Selma e a Vitória fazem uma pergunta curiosa também, assim, que é aquela coisa. Quando o câncer ele é originário de outra localidade, mas aí uma metástase dele vai dar no pulmão. Primeiro, como é que a gente chama isso? É câncer de pulmão? É câncer de mama, por exemplo? E outra coisa, o tratamento, ele vai ser um tratamento para câncer de pulmão ou ele vai ser um tratamento para o câncer de onde veio originalmente? Pronto, essa é uma ótima pergunta, porque essa é uma dúvida frequente no consultório. Então, assim, vamos lá, isso vale para os tumores no geral. O tumor original, né, quando ele surge no pulmão e ele vai para o fígado, o do fígado continua sendo originário do pulmão. A célula saiu do pulmão e foi para o fígado. Então, esse tumor, ele é tratado como um tumor de pulmão, mesmo estando com a doença no fígado. O contrário acontece também. Eventualmente, eu tenho um tumor de mama que foi para o pulmão, tá? Então, como é que a gente trata? Naqueles casos em que existe alguma dúvida, a gente tem que confirmar, porque não é, apesar de ser raro, a gente eventualmente encontra 2 tumores ao mesmo tempo em um paciente. Então, a gente tem, em algumas situações, a gente tem que confirmar. Claro que as características radiológicas, características clínicas vão te levar para uma suspeição diagnóstica daquele tumor. Então, assim, aquele paciente que tem um câncer de mama com lesão no pulmão metastática, ele é tratado como câncer de mama e não como câncer de pulmão. Perfeito. Bom, a Débora, ela perguntou um pouco, ela falou que a gente conversou um pouco de terapia-alvo, ela queria entender um pouco da imunoterapia, mais um pouquinho do que a gente falou, e para quem geralmente é indicada, né? A imunoterapia hoje, ela tem uma ampliação até muito grande e os estudos eles estão sendo feitos de uma forma muito interessante. Em câncer de pulmão, ele tem uma indicação muito durante vários níveis, né? Desde a doença ainda localizada, o estádio 3 que a gente fala, a gente tem uma indicação de quando a gente faz um tratamento, a gente faz depois uma manutenção com a imunoterapia. E na doença metastática, naqueles pacientes que não têm uma doença com uma mutação dirigida, a gente faz uma avaliação do marcador que chama PDL1. E a partir daí a gente faz uma decisão se a gente pode utilizar a imunoterapia isolada ou se a gente vai utilizar a imunoterapia associada com a quimioterapia, que essa é uma possibilidade também. A imunoterapia, ela é uma molécula que vai atuar justamente acordando o sistema imunológico. O sistema imunológico ele funciona como o nosso exército de defesa e quando o paciente ele tem câncer, por algum motivo, ele está desligado, né? Então, a imunoterapia ela vai funcionar como um mecanismo de acionamento do sistema imunológico e o próprio organismo vai atuar contra o câncer. Legal. Bom, o José, ele está fazendo umas perguntas do ponto de vista de causas, doutora, de câncer de pulmão. Ele perguntou primeiro de alimentos e depois de vida sedentária. Tem relação disso com câncer de pulmão? O exercício está relacionado com prevenção de vários tipos de tumores. A gente recomenda, né, que faça realmente. O exercício físico ele é recomendado para todo mundo desde a infância. A gente tem a recomendação pela Organização Mundial de Saúde que tenha 150 minutos de exercícios por semana. Isso dá 5 de 30 minutos, né? É difícil encaixar na rotina, mas a gente tem que colocar isso como uma obrigação, né? E no dia a dia. E a alimentação, ela é fator de risco para várias neoplasias. A gente tem que trabalhar para ter uma alimentação saudável. Uma alimentação rica em frutas, verduras, com redução de carne vermelha, redução de embutidos, para que a gente possa ter uma alimentação mais
menos industrializada e mais perto da alimentação que os nossos antepassados, os nossos avós tinham, que é a comida de verdade, que a gente chama, né? Desensacar mais, desensacar menos, né? Porque hoje em dia a praticidade do que a gente tem de comprar as coisas, o tempo que está cada vez mais escasso, a gente mudou muito a rotina alimentar. A gente precisa trabalhar para que a alimentação ela esteja um pouco mais saudável nesse sentido, descascar mais. Descascar mais, desembrulhar menos, é isso? Legal. Bom, ainda teve a Mima Santos, ela pergunta do ponto de vista de alimentação, mas ela falou de químio, que eu acho que é uma área que a gente precisa falar também. Ela perguntou especificamente se quem faz quimioterapia não pode comer folhas verdes? Essa é uma pergunta interessante. Assim, a gente tem uma orientação específica para os pacientes que estão em quimioterapia em relação à alimentação. A gente orienta a ter um cuidado especial em lavar bem os alimentos crus, tá? Porque a gente aumenta a chance de infecção se essa lavagem não é adequada. Legal. Né? Entendi. Agora, vamos falar então de quimioterapia, né? Parece, né, até por ser daquela tríade clássica que a gente tinha, né, do câncer antes dessas novas, então a gente falava sempre de radioterapia, cirurgia e quimioterapia, a gente tem a impressão de que a quimioterapia é um tratamento antigo, obsoleto, até tem gente que acha isso. Agora, a quimioterapia, ela é muito útil, ela melhorou também para o câncer de pulmão? Com certeza. A quimioterapia ela foi um divisor de águas no tratamento do câncer de pulmão e de outras neoplasias também. A cirurgia ela continua como aliada de extrema importância naqueles tumores iniciais. A cirurgia, sim, ela consegue trazer a cura para o paciente, naqueles pacientes que está indicado a cirurgia. A radioterapia ela tem sua indicação tanto na doença localmente avançada quanto na doença avançada e, eventualmente, naqueles pacientes que têm contraindicação para realizar cirurgia, ela tem um papel também na doença localizada. Nos pacientes com doença avançada também a gente pode utilizar da cirurgia eventualmente para poder tratar algum sintoma, como também da radioterapia. A quimioterapia ela tem um papel sim, a quimioterapia evoluiu ao longo dos anos, a gente tem realmente hoje em dia quimioterápicos que têm menos efeitos colaterais, e a gente também teve medicações que elas atuam nos efeitos colaterais, que melhoram também a qualidade de vida do paciente. Então, hoje em dia, a gente tem quimioterapia que não cai o cabelo, que é uma das coisas que marca muito o paciente. Né? Óbvio que cada paciente ele vai ter uma indicação e essa conversa com o médico ela deve existir no sentido de questionar se existe alguma possibilidade diferente para aquele tipo de tratamento. Legal. Bom, a gente teve aqui um pico de audiência agora, doutora, então talvez seja um pessoal que ainda não acompanhou toda essa conversa que a gente tem tido. Então eu só queria perguntar, fazer um reforço aqui, do ponto de vista, se a senhora pudesse explicar, se você pudesse explicar, aliás, ficou anexo aqui, viu, gente? A doutora Samira fez a recomendação clara para eu não chamá-la de senhora. Isso é uma coisa que a gente tem, às vezes, ali na redação da Revista Saúde. Desculpa, viu, doutora Samira? É mais forte do que eu, às vezes. Mas, enfim, se você pudesse, então, reforçar essa coisa do câncer de pulmão como não sendo uma doença, sendo várias doenças. E o que isso quer dizer do ponto de vista de tratamento para quem está chegando agora? Para quem está chegando agora, então, o câncer de pulmão, no passado, a gente tinha ele como uma doença que a gente dava o nome de câncer de pulmão. E a gente enxergava ele realmente como um conjunto único ali. Com o passar dos anos e com a evolução, né, da biologia, do entendimento da patologia do tumor, a gente foi vendo que cada subtipo ele se comportava de uma forma. E isso veio muito por conta de observação clínica, né, de você observar por que é que um paciente ele vive mais, por que é que um paciente ele responde mais ao tumor. Então, a partir dessas observações clínicas foram identificados, né, os subtipos de tumor, e aí hoje a gente fala que a gente tem, na verdade, um conjunto de doenças raras, porque cada tipo ele vai estar ligado a um comportamento biológico, a uma epidemiologia e um tratamento. E assim, uma coisa importante é que a gente vem conhecendo cada vez mais a biologia molecular dos tumores e isso vem trazendo para a gente, né, um reflexo muito avançado, muito rápido por conta da tecnologia que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, em que a gente consegue atrelar a terapêutica de uma forma mais adequada naqueles pacientes. Então, assim, e aí eu trago um questionamento assim, a gente hoje, no mundo inteiro, existe um esforço de todos os pesquisadores, as pessoas envolvidas com câncer de pulmão e com câncer no geral, para que a gente encontre drogas, para que a gente encontre terapias novas, né?
E a gente hoje no Brasil, a gente tem centros de pesquisas clínicas espalhados ao longo do país, né? São centros sérios que fazem, né, trazem estudos, às vezes, de fora para cá. E é interessante você se perguntar e se questionar se na sua cidade tem um centro de pesquisa que você, de repente, não possa estar participando de algum estudo clínico, porque como essas doenças elas são difíceis de encontrar, você testar essas drogas que estão em estudos, é necessário você saber como é que vai acontecer, qual que é a eficácia, qual que é a taxa de resposta, né? E isso acontece via pesquisa clínica. E o Brasil ele tem realmente crescido muito nesse cenário, e isso é muito importante. É importante que as pessoas entendam o papel da pesquisa clínica como o desenvolvimento de drogas possíveis, né? As drogas elas estão no mercado porque uns dias elas foram pesquisadas. E é legal também dizer, né, que primeiro isso dá mais acesso a esses tipos de medicamento, Sim. né? E segundo, que quando a gente fala em ensaios clínicos, pesquisas clínicas, fica parecendo que a gente é ratinho de laboratório. E é longe disso, né? Há muita segurança por trás disso. Então, já teve todo um trabalho prévio que é feito em cima para minimizar riscos, potencializar benefícios. Com certeza. Isso é uma coisa que assim, eu trabalho com pesquisa, também faço pesquisa clínica. E assim, isso também existe a gente precisa desmistificar, a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas possam entender e saber o que se passa naquela área. Verdade. Às vezes você tem um paciente que não sabe o que é pesquisa e aí quando a gente começa a explicar, mas doutora, mas eu não vou virar uma cobaia. E aí eu sempre explico, olha, a gente está diante de um processo, né? O estudo é esse, a gente tem todo um cuidado que comitê de ética que está ali assegurando que tudo aquilo ali seja feito de uma forma que não traga riscos para o paciente, que a gente garanta aquilo, o pesquisador vai estar acompanhando de perto. E isso, depois, eu tenho pacientes que entraram no protocolo de pesquisa que eventualmente quando ele sai, ele faz, doutora, eu queria tanto voltar para alguma pesquisa, será que você não tem outra? Porque realmente eles... E depois que entendem e que sabem como é que funciona o processo, o quão isso é prazeroso também, porque ele participa de um processo ativo ali, né? Ele é um fator na mudança. Perfeito. Bom, e enquanto a gente tem, né, esses grandes avanços, a gente tem imunoterapia, terapia-alvo, reforçando além do avanço dos próprios tratamentos, né, tradicionais que a gente fala, inclusive... a Sociedade Americana de Oncologia Clínica elegeu agora, né, como avanço do ano, o refinamento da cirurgia. Então, veja só a gente falando de cirurgia como avanço do ano, né? Enfim, enquanto isso, a Juliana Mello faz uma pergunta, porque tem gente, segundo ela, que está fazendo dieta keto, né, dieta cetogênica, que estimularia o consumo de embutidos e gordura para tratamento, durante o tratamento de câncer de pulmão. Então, eu queria ver como é que a gente fala desse tipo de assunto. Vamos lá. É interessante a gente falar desse tipo de assunto, porque, na verdade, em torno do câncer, existe uma série de fake news, né? A gente vive na era da disseminação de notícias falsas, a gente vive na era de propagação, né? E isso é interessante como chega rápido para o paciente alguns tipos de cenários. Quando a gente fala em tratamento associado, né, toda terapêutica associada, e isso é de extrema importância, e você ter uma dieta equilibrada associada, da mesma forma ela vai ser personalizada, tá? Os embutidos, eles continuam de fora mesmo numa dieta personalizada, porque a gente sabe que existe um aumento do risco para aqueles pacientes. A dieta, a nutrição, ela anda junto no tratamento do câncer, mas a gente precisa ter um cuidado específico com essas informações, por exemplo, com os embutidos, trazendo aí como um fator positivo. Outro dado, pela nutrição também, é que eventualmente as pessoas trazem que, não, vai comer tanta quantidade de maçã por dia e suspende o resto da alimentação. E isso faz com que o paciente tenha realmente processos, às vezes o paciente que está com dificuldade de comer por conta da própria doença, e isso faz com que ele perca peso, tenha desnutrição e que eventualmente faça com que ele perca o estado global dele até para poder continuar o tratamento. Outro dado também em relação a chás, infusões, né? Terapias naturais que aparecem e que as pessoas tomam desavisadamente, sem conversar com o médico e que trazem, às vezes, danos ao fígado, né? Eventualmente, o paciente vai ter um problema mais sério por conta daquela terapia alternativa associada.
o que eu falo é o seguinte, tudo que não vier fazer mal e te trazer bem, a gente vai aprovar. Então, conversa sempre com o médico, leva o que é, né? Às vezes você tem um serviço que tem um farmacêutico junto, o farmacêutico trabalha junto para poder ver as interações medicamentosas e, eventualmente, se tiver uma erva que queira ser utilizada, se a gente não tiver dano, mas isso precisa ser discutido com a equipe que você está sendo tratado. A mesma forma, a alimentação a gente discute com a equipe também, personalizada. Legal. Bom, gente, a gente já está há bastante tempo no ar aqui. Eu só acho esse assunto particularmente importante, principalmente se a gente, primeiro, essa coisa de eventuais reações adversas, há alguns tratamentos alternativos que trazem esse tipo de questão, então é importante ficar de olho nisso, conversar com um profissional. E tem também um trabalho, eu vou pedir até para o pessoal no Facebook colocar aí depois o link de uma reportagem que a gente fez, porque ela já tem um tempinho, sobre um estudo que mostrava que pessoas que faziam tratamento alternativo tinham maior mortalidade por câncer. Mas a questão, quando eles foram fundo nesses dados, é que um dos principais motivos para isso é o fato de que elas abandonavam outros tratamentos. Então, não é que o tratamento alternativo em si estivesse sendo um problema, embora às vezes ele possa ser. Né? O problema é que a pessoa ela usava aquilo como, vamos dizer, a verdade, o milagre ali e deixava de fazer. Então, acho que esse é um recado bom para a gente encerrar. Esse é um recado que é importantíssimo. E é impressionante como essas terapias alternativas elas são vendidas por um familiar, por um vizinho, como algo realmente muito positivo. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando aqui, né, de uma evolução, de um tratamento personalizado. Então, se a gente tem um tratamento personalizado, a gente tem um avanço, a gente não vai encontrar uma droga que vá atuar em todas as doenças, você entendeu? Então, assim, todo o tratamento alternativo, ele deve ser discutido com o médico. A terapia alternativa sozinha, ela aumenta a mortalidade, como o Theo falou, nesse estudo foi demonstrado e isso realmente é um risco para o paciente. A terapia alternativa que venha trazer, junto com o tratamento, um benefício, deve ser discutido com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar e, com certeza, se o entendimento de que o risco é menor, né, existe um risco pequeno, ele não vai deixar de ser dado. Então, a gente sempre pondera ali na balança do risco e benefício e vai tomar uma decisão. Perfeito. Bom, doutora Samira, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tem algum recado final aí para passar para a turma ou discutimos bem? Eu tenho um recado sim, eu volto aqui a falar do cigarro. Eu queria pedir, né, a quem está ouvindo a gente, se tem algum amigo ou se fuma, que por favor, o tabagismo realmente tem um fator de risco elevado para a neoplasia. E um outro dado que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente vem vendo, né, especialmente crescendo em adolescentes, em jovens, o cigarro eletrônico. Tá? A gente tem visto realmente uma ascensão muito grande, nenhuma forma de tabagismo é segura, tá? Então a gente termina dando um recado de que sem cigarro e sem cigarro eletrônico. Obrigada. Temos reportagem sobre isso também no site da Revista Saúde, na Revista Saúde. Então, de novo, doutora, obrigado, viu, por estar aqui com a gente hoje. Gente, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, pelos feedbacks. Sempre que vocês quiserem, não deixem de mandar recados para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, para o nosso Twitter. A gente está na revista também. Vocês podem entrar em contato com a gente do jeito que vocês preferirem. Então, muito obrigado. Obrigado também ao Estúdio Abril por estar aqui com a gente hoje, facilitando aqui toda essa transmissão ao vivo de alta tecnologia. Então, obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.